10 horas e 33 minutos, chegou o momento de falarmos de educação aqui na segunda edição do Jornal da Cidade. A Adriana Belotti já está aqui com a gente e hoje vamos falar sobre essa maratona de provas. Muitos estudantes já se preparando para Enem, outros vestibulares também. E vamos saber da Adriana como é a melhor forma para estudar bem e se dar bem na prova. Adriana, boa noite para você. Boa noite, Jonathan. Obrigado por você ter vindo aqui. É um desafio, né, para esses estudantes conseguirem estudar direito e aí junto o nervosismo na hora da prova também é complicado, né? Isso, são vários fatores, né, que influenciam ali no momento da prova. No vestibular acho que é ainda maior esse nervosismo devido à cobrança que é colocado nesse jovem, né, querendo ou não, ele é cobrado de uma certa forma pela família, pela sociedade, por ele próprio, né? Às vezes já está aí se preparando há um tempo e não consegue ingressar, né, numa faculdade. Então, os fatores que envolvem a questão da realização da prova, no momento da realização da prova, vão desde emocionais, né, até os próprios fatores de conhecimento mesmo que esse jovem, que esse adolescente possui. A Adriana separou alguns tópicos para a gente comentando aqui. Vamos ao primeiro deles para ver uma sequência aí para a gente ir acompanhando e falando sobre isso. Vamos lá. Criar um plano de estudos. Como faz isso, Adriana? Isso, criar um plano de estudos é muito importante, né? Porque para o adolescente saber o que é que ele vai estudar hoje, o que é que ele viu hoje na aula do cursinho de manhã ou no terceirão que eles costumam fazer, como que ele vai se organizar para estudar, né? Esse plano de estudos é uma organização, que de maneira que você organiza essa maneira de estudar, né, externamente, você já vai se organizando internamente também, se preparando para o momento da prova. Então, criar um plano de estudos no sentido de organização. O que é que eu vou estudar hoje? O que é que eu vou estudar amanhã? Eu vou estudar no final de semana? Ou eu vou reservar um tempo para o lazer? Então, criar esse plano de estudos de uma forma que ele se organize, que ele fique um pouco mais tranquilo, porque ele está estudando tudo, né? Ou para ele poder verificar também se falta alguma coisa, no que ele pode melhorar ou precisa de um tempo maior para estudar determinada disciplina. Então, o plano de estudos ele é muito importante para isso, para organizar mesmo essa rotina de estudo diário, que é importante e essencial para o adolescente que vai prestar um vestibular. E existe uma regra, por exemplo, se hoje no cursinho ou no ensino médio, na sala de aula, eu vi matemática e português. Então, quando eu chegar em casa à tarde, eu tenho que ver matemática e português. Eu preciso seguir aquilo que eu já vi no mesmo dia, Adriana? Eu acredito que vai muito, isso é muito pessoal, né? O adolescente também precisa perceber isso, né? O que é que eu vou estudar hoje? Para mim é melhor estudar o que eu vi, né, no meu cursinho, ou no meu ensino médio, hoje de manhã, na aula que eu tive hoje de manhã, é melhor eu chegar em casa e reforçar? Para alguns pode ser, para outros não. Preferem diversificar para não ficar muito cansativo, né? Para dar um tempo para a mente em relação àquele esforço que teve só em matemática, em física e química, um exemplo de manhã, né? Então, acho que o adolescente deve conseguir mapear isso também, né? O que é mais fácil para ele? Estudar o que ele já viu, né, hoje está mais fresco na memória, ou buscar uma outra disciplina na qual ele vai retomar alguns pontos que ele já viu, já vai relembrando para a aula de amanhã, né? Então, acho que é uma questão muito pessoal, que eu acredito que não tem uma regra muito certa para isso. O exercício passado em sala de aula, ele já serve como um momento de estudo à tarde, ou eu preciso estudar além daquilo que foi cobrado pelo professor? Olha, os exercícios que são enviados para ser feitos em casa como forma de estudo, ele é uma cobrança da escola, né? E, além disso, é importante que se estude também fora esses exercícios que foram pedidos, solicitados. Nesse sentido, né, pode ser estudado uma outra disciplina que não só aquela. Então, se hoje eu fiz exercícios de português, gramática, o meu professor deu esses exercícios para eu reforçar em casa, depois de um tempo, né, de descanso, depois de um banho, de uma horinha na TV ou na internet, eu retomo os meus estudos numa outra disciplina, né? Então, os exercícios já servem para fixação,
para uma forma de estudos e são importantes que o aluno efetue todos também, né? Toda aquela lista que foi passada para ser realizada em casa, é importante que o aluno realize todos para que também tire dúvidas no dia seguinte ou na próxima aula, né? Para ir identificando aquilo que precisa ser estudado mais ou aquilo que eu já sei bem ou uma dúvida que possa surgir, né? Vamos para o próximo tópico, então. Identificar o estilo de estudos. Isso, identificar o estilo de estudos, de que maneira eu aprendo melhor, né? Tem pessoas que precisam escrever, né? Precisam ler aquele conteúdo e precisam escrever com as próprias palavras para memorizar. Outras pessoas precisam ler em voz alta para memorizar. Então, qual é o seu estilo de estudo? De que maneira você memoriza melhor? De que maneira você aprende melhor aquela disciplina? Então, saber identificar como eu aprendo melhor é importante para que eu reforce essa atividade e eu possa realmente memorizar, entender e nesse movimento de identificar de que maneira eu estudo melhor, de que maneira eu aprendo melhor, também conseguir identificar as falhas, né? O que eu posso melhorar. Então, acho que isso é importante também numa rotina de estudos. Eu só consigo identificar isso na prática, né, Adriana? Isso é preciso fazer. Porque também não dá para fazer isso talvez só no último ano. Quando eu chego ao terceiro ano do ensino médio, eu vou começar a estudar. Quem já começa antes, desde sempre, fazendo tarefa, com aquele hábito de tirar um tempinho no dia para estudar, eu penso que quando chega nessa reta final já de vestibular, já está um pouco mais preparado, até para lidar com a questão psicológica e tudo, e não sofrer tanto, não ficar naquela pressão tão grande, né? Isso. O hábito de estudo diário, ele deve vir realmente desde o início do ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio, segundo ano, no terceiro. Esse hábito de estudo diário já vai preparando o adolescente para enfrentar esse momento de crise, né? No momento que vai escolher um curso para ingressar numa faculdade. Então, o hábito de estudo diário é importante não só no último ano do ensino médio ou só no cursinho. Ele deve ser um contínuo, né, que deve começar desde o primeiro ano do ensino médio, desde anteriormente, né? Existem pessoas que gostam de estudar e estudam diariamente, buscam sempre ler outras coisas. Então, isso realmente é um hábito que se cria fazendo. E aquele que não gosta de estudar ou que não adquiriu esse hábito, com a prática, conforme eu for fazendo, vai ficando mais fácil? Porque tem muita gente que no início tem uma dificuldade extrema de conseguir parar ali uma hora que seja para conseguir estudar, se distrai muito facilmente. Conforme vai passando isso, vai ficando mais fácil? Será isso, a concentração, né, muitas vezes é difícil para aquele que não tem o hábito de estudo. Mas como que a gente adquire também esse hábito? Começando para aquilo que mais me agrada. Então, eu gosto um pouco mais de matemática, então hoje eu vou estudar um pouco mais matemática. A história também está me interessando, então eu começo a estudar mais a história. Então, cada dia, né, aumentando um pouquinho esse fluxo de estudos, começando por aquilo que eu me interesso mais, acredito que isso vai se expandindo para outras áreas também. Vamos para o próximo tópico, então. Manter-se atualizado, isso é muito importante e não dá para fazer em 6 meses, né, antes do vestibular, né, Adriana? Isso. Manter-se atualizado não significa ficar o tempo todo conectado, né, na internet e assistindo jornal o tempo todo, né? Manter-se atualizado é importante porque a gente sabe que o vestibular cobra atualidades, especialmente o Enem, aí cobrando as habilidades todas que ele cobra. Então, estar atualizado é importante. E eu posso estar atualizado gastando pouco tempo do meu tempo, né? Mas sabendo aonde eu vou buscar essa atualização. Se é 10 minutos na internet, se é assistindo um bom jornal, se é lendo uma boa revista. Então, manter-se atualizado de alguma forma é muito importante para o jovem que vai prestar vestibular, porque os momentos atuais, né, além dos antigos que já são cobrados, aquilo que está na
atualidade, que aconteceu recentemente ou num passado muito próximo, é importante que ele domine, porque com certeza serão cobrados. A gente vê, por exemplo, que os vestibulares sempre cobram questões atuais. Por exemplo, o mundo está vivendo hoje a questão do vírus Ebola. É muito provável que eles possam trazer alguma questão relacionada a isso, né? Como outros temas também que nós vivemos, como guerra, essas coisas assim, né? Isso, os conflitos no Oriente Médio, a questão do Ebola, os momentos políticos, né, que nós estamos vivendo. Então, são, assim, questões que o adolescente já pode ir se preparando, que são dicas de que realmente vai ser cobrado de alguma forma. Tá certo. Vamos ver então qual é a próxima dica aí que a gente vai discutir melhor. Vamos ver. Saber aproveitar o tempo. Isso é essencial, né? E nem sempre a gente sabe fazer, né? É difícil, às vezes, a gente aproveitar o tempo que nos resta, né? Principalmente quando se passa uma manhã inteira estudando e logo mais tem aulas à tarde. E é saber aproveitar o tempo no sentido de, será que o plantão que eu vou ter à tarde vai ser válido para mim? Ou eu vou ganhar tempo, eu vou aproveitar melhor o meu tempo se eu ficar em casa estudando de outra forma, né? Também é algo que o adolescente tem para se pensar. Se compensa ele voltar para a escola, para o plantão, ou se ele ficando em casa, esse tempo vai ser aproveitado melhor e ele vai conseguir aprender melhor aquele conteúdo. Então, aproveitar o tempo é importante, né? Como que eu vou dividir o meu dia para poder estudar tudo o que eu preciso? Eu vou chegar do cursinho, eu vou almoçar, vou descansar um pouco e já vou, né, voltar a estudar, ou não, eu não vou descansar, eu vou estudar direto. Ele tem que sentir o que é melhor para ele nesse momento, mas não deixar que o tempo passe ociosamente, né? Então, aproveitar o tempo nessa fase é importante. Como que com o auxílio do plano de estudos, né, que eu disse lá no começo, acho que esse tempo consegue ser bem aproveitado. E até uma questão para quem estuda de manhã, geralmente à tarde você tem pessoas que têm mais, outras menos, mas o sono às vezes acaba prejudicando os estudos, né? Então tem que ver ali qual é o melhor horário para dormir, o tempo adequado para tirar um cochilo ali depois do almoço, para não deixar que isso também prejudique os estudos, né, Adriana? Exatamente. Eu acho que o descanso é importante, né? O nosso cérebro precisa de um descanso, né? O nosso corpo físico cansa, o nosso cérebro também, né? Então, o descanso é importante, desde que não seja uma tarde toda, né? Mas alguns minutinhos, 1 hora de descanso, isso é importante para que o funcionamento cognitivo seja satisfatório. Tá certo, vamos para o próximo tópico, então. E aí, não é só dificuldades, né? Então a parte boa também é estipular um tempo para o lazer, que é fundamental também, né, Adriana? Isso, porque na medida em que a gente se esforça, né, esse adolescente passa aí o dia todo estudando e quer aproveitar muito tempo, né, tem a questão de, não posso perder 1 minuto. Às vezes ele está perdendo se ele não dedica um tempo para o lazer, um tempo para o descanso, para relaxar, para ver outras coisas que não as disciplinas escolares, que não aquilo que o professor está cobrando. Então, ter esse tempo para lazer, especialmente aos finais de semana, né, que é onde ele está um pouco mais tranquilo, o estudante um pouco mais tranquilo, é importante também. Muitas pessoas, muitos jovens, não se permitem ter esse tempo de lazer. Eu estou perdendo tempo enquanto o meu concorrente está estudando. Mas o seu concorrente também tem um tempo para lazer. Então, além dos estudos, dedicar-se ao descanso, ao lazer, a uma coisa que você goste, que não seja vinculado ao conteúdo acadêmico, é importante para que, exatamente o que eu disse anteriormente, para que o nosso cérebro possa ser alimentado com outras coisas e estar descansado para adquirir outros conhecimentos acadêmicos que serão necessários. Agora eu te pergunto, quem vai prestar o vestibular esse ano ainda não estava muito inspirado e não começou a estudar e agora, depois dessa entrevista, vai começar a estudar, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, né? Nunca é tarde para começar. Então, se você tomou a decisão por começar, ainda tem algum tempinho que você possa aproveitá-lo bem para você conseguir realizar uma prova de vestibular. Tá certo, Adriana. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, Jonathan. Boa noite.